Vamos ver agora os comandos para criar, apagar e alterar os usuários. Os comandos vão ser useradd, userdel e usermod. Então a gente vai se focar nesses três comandos. Useradd para adicionar um usuário, userdel para remover um usuário e usermod para alterar as configurações de um usuário. Então se eu usar o useradd sem nenhum argumento. Então, por exemplo, vamos criar aqui o usuário 1. Eu posso olhar lá no /etc/passwd, né, ver no final do arquivo, e ver que agora eu tenho aqui o usuário 1, né, o X da senha e o ID dele, ele deu o ID 1002, ele sempre vai colocar em sequência aqui. Então ele criou o ID 1002, o grupo o 1002, ele não colocou nenhuma descrição aqui porque eu não informei, colocou o /home /usuário 1, e aqui depois ele não colocou o /bin/bash. Isso, por incrível que pareça, é um bug do Ubuntu. É um bug atual do Ubuntu. Ele deveria colocar aqui /bin/bash padrão. Ele está configurado para isso. Mas o useradd não está colocando /bin/bash, a gente tem que colocar manualmente. Se você fizer o mesmo comando num CentOS, num Fedora, você vai ver que ele vai adicionar aqui. Então eu pesquisei lá e realmente tem um bug a ser corrigido do Ubuntu, né, que deveria ter o /bin/bash. Mas já eu mostro como a gente coloca o shell aqui. Além de criar lá no etc/passwd, então deixa eu fazer aqui. Então, como que ele criou aqui o usuário em cada um dos arquivos? Então, vou colocar grep, usuário 1, no etc/passwd. Então, ele criou aqui o usuário 1, o ID, o home, e aqui deveria estar o /bin/bash. A gente vai colocar depois. Como que ele cria no Shadow? Ele cria dessa forma. Por que está com essa exclamação aqui? Porque eu ainda não defini a senha. Quando eu uso o useradd, ele não define a senha para o usuário. Eu vou ter que usar um comando depois. Então ele está aqui no etc shadow. E no group, ele criou o grupo usuário 1 com ID 1002 também. Então ele criou, na verdade, um usuário e um grupo, chamado usuário 1. Se eu olhar no /home, ele criou também o diretório do usuário 1. Isso só funcionou porque eu coloquei aquela configuração no etc login.defs, senão ele não teria criado. Agora, quais as opções que eu posso utilizar com o useradd? Se eu digitar aqui useradd --help, ele vai ter várias opções aqui. Vamos dar uma olhada nas principais. Então, vamos criar aqui o usuário 2. Se eu colocar useradd -c, o C vai ser o comentário. Então, é aquele que vai escrever normalmente onde está o nome do usuário. Normalmente é isso que vai nesse "-c", no comentário. Então, useradd -c, nome do usuário. Se eu quiser definir o shell, como eu disse, é "-s". Então, "-s /bin/bash". Quero definir o shell padrão como /bin/bash. O que mais que eu posso definir? Eu posso definir o grupo padrão dele. O grupo padrão é um G minúsculo. Então, vamos dizer que eu quero o grupo padrão 1001. Eu posso definir o grupo padrão dele como o grupo 1001. E quais são os grupos adicionais? É o G maiúsculo. Então aqui eu posso definir os grupos que eu quiser. Não vou definir o grupo ainda porque a gente não criou um grupo. Então depois a gente faz isso. Então vamos criar esse usuário 2 aqui. No final eu coloco o nome do usuário. Então o usuário 2 vai ter o /home, o home do usuário, e o bin/bash. Eu posso definir também qual que é o diretório, que vai ser o diretório padrão. Eu posso não querer que seja o /home /usuário. Posso querer que seja outro lugar. Eu vou usar o "-d" de dir. Eu vou listar depois cada uma dessas opções para ficar fácil cada um estudar. Então, quando eu criei o usuário, então vamos ver primeiro aqui, lá no /home, ele criou o diretório usuário 2. Se eu dar um grep usuário 2 etc/passwd, ele criou aqui o usuário 2 com ID 1003. Aqui o "-c", né, o comentário, né, que eu coloquei o nome do usuário. O home, né, o home padrão que ele cria. E o /bin/bash, que é o shell padrão que ele vai logar. Okay?
Se eu olhar no etc Shadow, eu tenho a mesma coisa. A mesma coisa que eu tinha no outro. E eu também vou ter aqui o etc Group. Vamos fazer um teste? Tirando aquele login.dev, aquela configuração que a gente fez, do home, né? Então vamos supor que eu não tenha essa configuração aqui. É possível. Então saindo do arquivo aqui, vamos criar o usuário. Então useradd -s /bin /bash espaço usuário 4, por exemplo. Ele criou o usuário, mas se eu olhar lá no /home, ele não criou o home do usuário, porque lá naquela configuração não estava. Tem uma opção que eu posso usar aqui no /bin no useradd para criar o home, que é o "-m". Então vou criar o usuário 3 aqui. Deixa eu ver se eu tenho o usuário 3. Não tem o usuário 3 ainda, então vou criar o usuário 3. E vou colocar a opção "-m", que vai fazer com que ele crie o usuário lá no /home. Vai forçar a criação do usuário lá no /home. Então se eu olhar lá no /home, eu tenho o usuário 3. Então vamos ver de novo as opções aqui. Useradd, --help. Eu vou ter aqui quais as principais opções. "-c" para criar um comentário, né, normalmente a descrição do nome. "-d" se eu quiser definir um home dir diferente. "-g" é o grupo padrão do usuário. Atenção com o "-g" minúsculo e "-g" maiúsculo. O "-g" define o grupo padrão do usuário. E o "-g" maiúsculo, os outros grupos que o usuário vai pertencer. A gente vai ver um pouquinho disso depois. A opção "-m" cria o diretório home, força a criação, né, se você não estiver usando lá no etc login.devs. O "-m" maiúsculo faz ao contrário, né, não cria o /home. O "-p", você pode colocar a senha, mas você tem que ter a senha em hash. Então você tem que ter aquele hash já gerado por algum outro comando e usar o "-p" espaço hash. Não adianta colocar "-p" espaço 123456, que não vai funcionar. O "-s" você configura o shell, né? Está colocando /bin /bash. O "-u" você pode definir qual ID você quer. Você pode querer que, por exemplo, eu quero que meu ID seja especificamente o 3000. Eu vou usar aqui o "-u". Então, por exemplo, useradd "-u 3000 "-m "-s /bin /bash espaço usuário 5. Então, como que ele ficou lá no passwd, vou dar um tail no etc passwd, ele criou o meu usuário com o ID 3000. Então, eu posso definir o ID que eu quiser. Se eu não definir, ele vai fazer na sequência. Se eu quiser, eu especifico qual eu quero. Inclusive, posso criar com um ID que já esteja em uso por outro usuário. Então, essas são as principais opções do useradd. "-c", comentário, "-d", "-g", "-g maiúsculo", "-s", "-m". E o "-u". Como que eu removo um usuário? Então vamos supor, qual que é o usuário que não criou aqui? O usuário 4, ele não criou o passwd, né? Então eu poderia manualmente criar, ou eu vou querer recriar o usuário 4. Então para apagar o usuário é userdel usuário. Então, por exemplo, usuário 4. Ele remove o usuário. Então se eu olhar aqui no passwd, não tem mais o usuário 4. Algo importante, acho que é o mais importante a entender do userdel. Vamos pegar aqui o usuário 1. Então, se eu der um grep no etc passwd, pelo usuário 1, eu tenho ele aqui, eu tenho ele no shadow, eu tenho ele no group, que é o ID próprio dele, e eu tenho lá no /home. Certo? Tem o usuário 1 aqui. Se eu der em userdel usuário 1, ele vai apagar do passwd, ele vai apagar do shadow, vai apagar do group, né, porque ele só está sendo usado como esse
grupo é específico desse usuário e só ele está usando, ele vai apagar lá do grupo também. Mas ele não vai apagar do home. Pode ver que o usuário 1 não foi apagado do home. Então eu fiquei com uma inconsistência aqui, eu fiquei com um diretório /home do usuário que não existe mais. Isso é para evitar que o administrador apague o arquivo de usuário sem que ele queira, né? Então, se você quiser apagar o home, você tem que ser específico que você quer apagar o home. Então, vamos apagar aqui o usuário 2. Então, o usuário 2 tem tudo, né? Está em todos os arquivos e está no home. Para apagar o usuário 2 é userdel -r, usuário 2. Então, usando o "-r", ele vai remover o diretório padrão do usuário. Vai remover normalmente lá o /home. Na verdade, ele vai ver lá no etc passwd o que está configurado lá como diretório home do usuário e vai apagar esse diretório. Então, userdel -r, usuário 2. Se eu olhar lá no /home, não tem mais o usuário 2. O que ele deu aqui de erro? Porque ele tenta apagar também o diretório a spool de e-mail do usuário. Então, a gente vai ver depois e-mails. Então, cada usuário tem um lugar que fica os e-mails dele, né? Que é normalmente no /var, /mail, /usuário 2. Quando você usa o "-r", ele procura nesse diretório também para ver se existe esse diretório e apagar. Como não encontrou, ele deu essa mensagem. Mas lembre-se que userdel remove o "-r", remove os usuários, os diretórios desse usuário. Então, esse é o userdel, é um comando simples. A opção importante aqui é só o "-r" mesmo, mas você precisa saber que ele apaga os diretórios. Depois disso, a gente tem a forma de modificar um usuário, que é o usermod. Então, como assim? Se eu der um usermod -help, o que eu posso alterar no usuário? A mesma coisa que eu podia definir quando eu uso o useradd. Então, eu posso definir um comentário, mudar o home dele, mudar o grupo, mudar o shell. Então, tudo isso que eu poderia ter configurado quando eu dei o useradd, eu posso alterar depois com o usermod. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu olhar lá no etc passwd, por exemplo, vamos dizer que eu queira definir um comentário, um nome aqui para o usuário 5. O que eu vou fazer? Vou fazer usermod -c, nome do usuário, e vou colocar aqui o usuário 5. Quando olhar o passwd de novo, ele vai estar aqui o nome do usuário. Se eu quiser definir o shell do usuário 3 para /bin/ksh, eu vou fazer usermod -s /bin/ksh espaço usuário 3. Dá um clear aqui. Quando eu olhar aqui, o usuário 3 vai estar com o /bin/ksh, ou seja, ele vai executar o ksh quando logar. Posso mudar o ID do usuário, posso mudar o home do usuário, posso mudar o que eu quiser aqui. E posso também incluir esse usuário nos grupos, que a gente vai ver daqui a pouco. Quanto a usuários também, outro comando importante é como definir a senha do usuário. Quando eu crio o usuário com useradd, ele não cria a senha. Então, eu preciso usar o passwd para definir a senha desse usuário. Então, eu como administrador, eu consigo usar o passwd para todos os usuários. Então, eu consigo definir a senha inicial e alterar a senha de qualquer usuário a qualquer momento. Então, é só usar passwd espaço o nome do usuário. Então, por exemplo, passwd espaço usuário 5. Vou definir a senha aqui. E ele definiu a senha do usuário 5. O que aconteceu lá nos arquivos de configuração? Então, se eu der um tail no etc passwd, aqui não mudou nada, porque aqui não tem senha. Mas se eu olhar no user shadow, ele colocou a senha aqui, esse hash aqui. Então, esse hash é a senha do usuário. Eu digitei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele transformou nisso aqui. Pode ver que o usuário 3 não tem senha. Então, por exemplo, o usuário 3 não consegue logar ainda, porque ele não tem senha. Se eu, como root, digitar só passwd e enter, ele vai pedir para eu trocar a minha própria senha. Vai trocar a senha do usuário root. Eu vou dar Ctrl C aqui, apertar Enter aqui, ele sai. Então, se você usa passwd sem argumentos, ele troca a sua própria senha. Se você usa passwd espaço nome do usuário, ele troca do outro usuário.
Se eu entrar como um usuário LPI1 aqui, vou dar um Open Tab, estou um usuário LPI1, e eu quiser trocar para outro usuário, eu digito SU espaço usuário 5, por exemplo. Ele pede a senha. E aí eu entrei como usuário 5. Se eu quiser trocar, se o usuário 5 quiser trocar a própria senha, ele vai digitar passwd. E aí ele vai dar Enter e vai trocar a própria senha. Vai pedir a senha atual e ele vai definir a próxima senha, a senha nova. Se ele tentar trocar a senha de outro usuário, ele não vai conseguir, porque só o root pode trocar a senha de outro usuário. Então é importante saber isso do passwd. Okay? Os usuários normais trocam a própria senha apenas, e o usuário root troca a senha de qualquer usuário, a dele e de qualquer usuário, informando o nome do usuário na frente. Então, esses são os principais comandos com relação aos usuários. UserAdd para adicionar, UserDel para remover, UserMod para alterar e o passwd. Tem um terceiro comando que, em vez de UserAdd, é AddUser. Na verdade, esse é um script. Deixa eu entrar como root aqui. Na verdade, isso é um script que existe na maioria das distribuições, que é o UserAdd. Mas, na verdade, que é o AddUser, desculpe. É um script que, se eu criar o usuário 6, ele vai me dar saídas e vai perguntar a senha aqui. Então, eu estou criando o usuário 6, estou adicionando o grupo usuário 6, né, adicionando o usuário 6 no grupo usuário 6. Ele faz uma saída melhor e pede a senha aqui. Isso é um script. Para o exame, lembre do UserAdd, UserMod, UserDel. Sempre UserAdd, UserMod, UserDel. E é isso que vai, se cair na prova, ele vai querer saber isso, UserAdd. Bom, por enquanto é isso sobre usuários. Na próxima aula a gente continua vendo esse assunto, vendo um pouco sobre os grupos e adicionando os usuários dentro dos grupos. Até mais!